a esconder seus próprios problemas, que trabalham demais ou apresentam comportamentos abusivos, sexuais, físicos, emocionais ou envolvido em vícios. Essas dificuldades dos pais se refletem na vida dos filhos, na forma de vergonha, uma sensação intensa de inadequação e falta de valor, bem como um fardo de expectativas inviáveis. A boa notícia é que o Senhor deseja ser o reparador de brechas. Coloque a tua vida no caminho do Senhor, a tua família no caminho do Senhor, que Ele tampa as brechas, meus amados, as mais difíceis que tenham, porque nenhuma família é igual a outra. Nenhuma família, e como o texto diz, não há famílias perfeitas. Não há. Todas nós temos problemas. Todas nós. E já começa no dia que a gente diz sim aos nossos esposos. Porque não é fácil a vida de um casal, o dia a dia de um casal. Por mais que nós tenhamos na presença do Senhor, sempre vem momentos difíceis e que nós temos que apresentar no altar do Senhor. Já começa aí. E depois vem os filhos. Nós criamos expectativas para os nossos filhos, que muitas das vezes são aquelas que nós não alcançamos. Objetivos e sonhos nossos, que nós queremos colocar sobre eles um fardo, um peso muito grande sobre a vida dos nossos filhos. Trabalhamos demais e esquecemos do carinho, do amor que nós temos que dividir. Nós não dividimos o nosso tempo, nós só corremos. A nossa vida é só correr, acordar cedo e ir para o trabalho. Para a mãe, para as mulheres ainda, eu acredito que é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque desde o momento que nós decidimos de sair para trabalhar, para buscar ajudar os nossos esposos, para nós podermos conquistar algo para as nossas famílias, nós abrimos mão, muitas vezes, de ser mãe. Por que de ser mãe? Porque o tempo que eu tenho para dar para o meu filho, eu estou trabalhando. Porque nós chegamos em casa, tem outros afazeres. Quais são os afazeres? Você já chega, você tem que fazer um jantar, já tem que preparar a roupa para o filho do outro dia, tem que organizar a casa. Muitas das vezes nem consegue organizar a casa. Então, meu amado, a nossa vida é tribulada e é difícil. É difícil. E esse texto relata um pouco daquilo que é o nosso dia a dia. E aqui eu peguei a palavra lá em Eli, que está em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Aleluia, Senhor. Os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 e em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e todo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomara de ti a carne cozida, senão crua.
E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toda para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Ou seja, toda aquela oferta que era levada para a casa do Senhor, os sacrifícios, eles queriam tirar do Senhor. Sendo que tudo aquilo que nós temos que dar a nossa primícia ao Senhor. E eles queriam pôr as suas mãos, queriam tirar. Porque eles não criam no Senhor, assim como seu pai. E ali, depois daqui, vamos para a profecia contra a casa de Eli. A partir do versículo 27, ainda no capítulo 2. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito e na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote? O Senhor escolheu Eli. Se o Senhor, ele separou Eli, ele não queria só Eli, ele queria a sua família. Porque os nossos filhos, nós somos do Senhor, os nossos filhos são do Senhor. Então nós temos que ensinar os nossos filhos como eles devem andar na presença do Senhor. E ali, Eli estava sendo negligente, porque ele não estava punindo os filhos deles por estar pegando as ofertas, os sacrifícios da casa do Senhor. E aí veio essa profecia contra a casa de Eli. O Senhor o escolheu, sacerdote, para oferecer sobre meu altar, para acender o incenso e para trazer o hófede perante mim. E dai à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Ou seja, as ofertas eram para o Senhor. Porque dais conselhos contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim? As honras são mais para os nossos filhos do que para o Senhor? Para quem nós devemos dar honra, igreja? Para o Senhor, né? Porque Ele nos ensina, Ele nos capacita a como criar os nossos filhos, a como dizer não quando eles querem ouvir um sim, a quando mostrar que aquele caminho está errado, a como ter diálogo com os nossos filhos, porque ali nós vemos que não havia diálogo entre ele e seus dois filhos. Eles faziam o que queriam e ele não punia, não chamava atenção, não os corrigia, que é a palavra certa. E muitas vezes nós falhamos ao corrigir os nossos filhos. E isso, meu amado, amanhã pode ser uma dor imensa para nós, uma dor grande. Então, meus amados, vamos começar a refletir como está a nossa vida, como está a nossa casa, como está a nossa família perante o Senhor. Porque é melhor que nossos filhos chorem hoje, mas que nós consigamos vê-los na glória do Senhor. Porque a porta do Senhor, ela é estreita, ela é tão estreita, assim como já foi pregado sobre as portas das ovelhas, que significa o Senhor Jesus, que significa a vida. Então, meu amado, que nós consigamos hoje, mudar essa história, mudar a nossa história. Porque eu posso dizer, meus amados, eu vim de uma família difícil, muito difícil. Hoje, quem me vê não imagina nem da metade do que eu passei na minha família. E eu creio que o Senhor me livrou, para que eu hoje possa estar aqui na casa dele, ministrando. Amém?
Vamos continuar dando a leitura. A partir do 29, novamente. Porque dais conselhos contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenai a minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para que vós engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo, de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Então, meu amado, a quem nós temos prestado honra? Aos nossos filhos, à nossa família ou ao nosso Senhor? Porque o Senhor dá honra àquele que dá honra a Ele, aquele que o busca em espírito e em verdade, aquele que coloca Ele acima de tudo, sobre todas as coisas. E muitas vezes é difícil, sobre todas as coisas. Eu sou mãe, eu tenho um filho, eu sei como é difícil, porque uma mãe, ela se desespera por um filho. Só que na ordem do que o Senhor nos ensina, primeiro o Senhor, depois o marido e depois é o filho. Mesmo assim, o filho ainda não está em segundo lugar. Primeiro vem o marido, a quem nós escolhemos. Então é difícil, porque nós temos que honrar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E muitas vezes é difícil esse caminhar. Caminhar é difícil, amados. Porque o Senhor, Ele nos amou de tal maneira que Ele se entregou por nós. E muitas vezes nós negamos, assim como Pedro negou. Ou melhor, muitas vezes nós negamos todos os dias, em atos que nós temos dia a dia. Então, meu amado, que nós possamos colocar uma posição diante do Senhor. Que a nossa casa não venha a ser bagunçada como a de Eli. Que nossa casa venha a ser como a de Ana. Ana, que sofreu por causa da mulher de Eucana, que tinha filhos, ela não tinha. Ela tinha sua madre fechada. Mas ela clamou ao Senhor. E ela fez um voto com o Senhor. E ali Ele a concedeu Samuel, um profeta, que estava ali, lado a lado com Eli, crescendo. Enquanto tudo isso acontecia, Samuel estava ali crescendo, ao lado de Eli. E ali o Senhor falou com Samuel. Ele falou grandemente. E aqui, a partir do versículo 11 do capítulo 3, a gente pode ver que o Senhor confirmava aquilo que ia acontecer à casa de Eli a Samuel, que estava ali crescendo na presença do Senhor. Então, meus amados, coloque seus filhos na casa do Senhor. Eu sei que é difícil, eu sei, porque o mundo oferece manjares para os nossos filhos. O mundo oferece coisas, porque na hora são jovens. Eu sei que eu vou passar por isso, né? Porque meu filho tem apenas 3 anos. Vai chegar a fase difícil. Tanto que eu falo que eu só quero ter um filho. Eu não quero ter mais. Meu esposo quer mais. O pastor me deu uma revelação também que eu vou ter mais uma. Mas eu falo que eu só quero ter um por esse motivo. Porque eu sei quanto está difícil criar um filho. Quanto é difícil. Porque enquanto é pequeno, a gente pega na mão e traz e tem que vir. E quando crescer? Como vai ser? Eu tenho que continuar fazendo a minha parte, ensinando o caminho do Senhor. Mas e quando ele crescer? Como que vai ser? Aí são as decisões que vão sendo trilhadas nas nossas vidas, planejadas no Senhor, junto com o Senhor. Como eu devo fazer para o meu filho crescer na presença dele? Primeiro, ele tem que ter uma experiência. E essa experiência é só dele, do amor do Senhor. Eu vou poder dar alguns testemunhos para o Mateus, para ele ver o que o Senhor fez por ele.
pelo milagre dele, porque ele é um milagre 2 vezes, porque eu passei por uma prova difícil com ele, e o Senhor me honrou, ele cuidou do meu filho, e eu sei que ele cuida dos nossos filhos, porque aqui nós temos mulheres que oram, que intercedem, por mais difícil que seja a dificuldade, mas nós temos que cada vez mais tomar posição. E foi isso que eu ouvi essa semana a pastora falando, que ela vai tomar uma posição na intercessão, porque ela quer interceder pelos maridos, pelos filhos e pelas casas desta igreja, pelas famílias. Então, meus amados, que nós venhamos buscar ser como Ana, cumprir com as coisas, com as metas que nós colocamos para a vida dos nossos filhos, desde pequenininho. E se não for de pequeno, vamos pedir para o Senhor direção. Senhor, como que eu vou fazer agora, Senhor? Está difícil, mas eu preciso de Ti para me ajudar. Toca o meu filho, toca a minha família. E diálogo, diálogo, diálogo. Dialogue com seu filho. Por mais que ele não queira ouvir, porque muitas vezes os jovens não querem nos ouvir. Você é careta? Que papo é esse, mãe? É mais ou menos a linguagem dos jovens de hoje. Mas não desista não. Não desista, minha amada, meu amado, porque o Senhor está na frente. E se Ele vai na frente, Ele é quem garante a vitória. Porque para o Senhor não há um impossível. Enquanto há vida, a porta estreita está aberta. Enquanto há vida, nós podemos passar por ela. Enquanto há vida, nós podemos seguir um caminho no Senhor, que é seguir a porta das ovelhas, chegar ali e conseguir passar por ela, porque além de tentar levar a nossa família, nós temos que entrar por ela também. Então, que nós possamos seguir este alvo, esta porta que está ali estreita, nos esperar, porque o Senhor, Ele venceu o mundo, e Ele disse que neste mundo nós teremos aflições, mas Ele venceu. Ele passou por elas e venceu. E eu creio que por mais difícil que seja, nós iremos vencer. Nós iremos vencer, porque nós escolhemos servir um Deus que não é homem para que minta, não é filho do homem para que minta. Um Deus que é misericordioso, que nos envolve, que nos guarda, independente do que aconteça com as nossas vidas. Por isso, meu amado, nós temos que enxergar aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Vamos ler aqui a revelação do Senhor para Samuel, a partir do versículo 11 do capítulo 3. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que jurarei a sua casa para sempre, pelas iniquidades que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. O Senhor fala aqui que Ele não os repreendeu. E muitas das vezes nós esquecemos de repreender os nossos filhos. Até de pequenininho. A gente fica só na promessa, né? Oh, não faz isso que eu vou te pôr na disciplina. Oh, não faz isso que você vai ver. Oh, até o tapinha sai. Mas a gente fica só prometendo. E a promessa não é uma repreensão. Eles vão aprendendo o que eles podem fazer e que a gente só vai prometer, só vai, como eu posso dizer, só ameaçar. E não vai cumprir. Agora é a hora da gente tomar posição, cumprir sim. Vai na disciplina? Vai na disciplina. Vai levar um tapinha? Vai levar um tapinha. O Senhor falou que nós devemos corrigir com a vara. Então, meus amados, temos que corrigir enquanto é tempo. Enquanto o Senhor nos ensina que temos que corrigir, repreender.
quando estiver fazendo errado, repreender quando estiver no caminho errado. Porque nós não temos que fechar os olhos e falar, não, ele tem que tomar a decisão dele, ele tem que quebrar a cara, depois ele vai ver o que eu falei era aquilo, porque na verdade nós somos assim, né? Quando todo mundo aqui já foi jovem. Você quer fazer algo, o pai e a mãe falam, não faz porque é errado, não faz porque é errado. E aí o que o filho faz? Faz. Ele paga o preço, não paga, mas a gente tem que fazer a nossa parte de falar, é errado e pronto, acabou. Eu não concordo. Ele tem que saber que a gente não concorda. Eu não tenho que fechar os meus olhos e falar, não, filho, vai lá, faz aquilo que você quer, toma suas próprias decisões. Não. Porque o Senhor, Ele nos entregou. Ele nos entregou essa incumbência de gerar um filho, de cuidar de um filho, de criar e educar um filho. Então nós não podemos ser coniventes com o pecado. Que vai acontecer, a gente sabe que vai. Mas a gente tem que repreender. Ele não repreendeu a sua casa. Ele foi conivente com o pecado dos filhos dele. Porque o Senhor fala bem aqui várias vezes que ele conhecia. Ele sabia. E ele fechava os seus olhos. Deixava os filhos fazer aquilo que queriam. E eles, com certeza, cresceram já com o pai ali perante o Senhor. Porque se o Senhor escolheu ele para ser sacerdote da sua casa, os filhos estavam acompanhando aquilo. Não é possível que os filhos não viram quando o pai foi levantado, que o pai cuidava ali do templo do Senhor, que tinha que acender os incensos, cuidar ali da casa do Senhor. Por que ele não pegou ali os filhos desde pequenininho ali, ó? Vamos lá, vamos orar. Vamos ali acender um incenso comigo. Vamos cuidar do templo do Senhor. Ó, tem que reparar isso, tem que varrer ali, tem que cuidar porque o povo vai vir aqui trazer as ofertas, o sacrifício. Ensinar a eles trazerem as ofertas. Porque os sacerdotes, eles comiam também das ofertas. Então eles também tinham que separar a oferta para o Senhor daquilo que eles recebiam. Então, meus amados, ele pecou ali. Ele pecou porque ele não repreendeu os filhos deles. Então a sua casa pereceu. Porque os 2 filhos foram para guerras e morreram no mesmo dia. Ele também morreu. Então ali cumpriu a profecia. Que aquele profeta foi levar a casa dele. Mas nós vemos que Samuel permaneceu firme. Por quê? Foi um propósito que Ana fez ao Senhor. O filho dela cresceu longe dela, cresceu do lado de Eli, aprendeu tudo o que ele tinha que fazer, assim como os filhos dele também poderiam ter aprendido. Ficaram ali, ó, ficou junto com Eli, desde pequenininho. Quando teve o tempo que Ana teve que tirar ele, foi e entregou no templo do Senhor o filho dela. Ele cresceu ali. Os filhos cresceram ali. Por que Samuel honrou o Senhor, cuidou da casa do Senhor? Estava ali fazendo os reparos, estava ajudando, estava orando. E cresceu e virou um profeta do Senhor. Só porque Ana fez um voto com o Senhor? Não, porque ele podia ter sido contaminado ali. Podia ter sido contaminado. Mas Deus tinha um propósito com ele. E ele seguiu, porque a mãe deve ter falado com ele: filho, você vai para lá, mas você vai servir o meu Senhor, porque eu fiz um voto com o Senhor. Já preparou ele. E ele foi indo, e cresceu e virou um profeta do Senhor, ouviu a voz do Senhor. Então, meus amados, que nós possamos ouvir essa voz do Senhor para a nossa família. Porque enquanto há vida, há tempo. Enquanto há vida, há salvação. Enquanto há vida, nós podemos guerrear, saquear e tirar da mão do inimigo a nossa família. Porque eu não digo só pelos nossos filhos, porque eu sei que nós lutamos por muitas outras pessoas da nossa família. Muitas vezes nosso marido não está aqui, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos, sobrinhos, são o sangue do nosso sangue. A gente busca pela nossa família. Então, meus amados, a porta do Senhor, ela é estreita. E eu gostaria até de ler lá
Mateus 7, do 13 ao 14. Entrai pela porta estreita. A partir do o 7:13, tá? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então a porta que conduz à perdição ela é larga. Tá aí à vontade. São os manjares que o inimigo está ali investindo na vida dos nossos filhos, da nossa família. Vamos para uma balada. Vamos ali, ó. Vai ter um monte de gatinha, vai ter um monte de gatinho. Vamos passear ali no shopping, agora inventar esse rolezinho. Jesus Cristo, Senhor. Como eles podem aceitar uma coisa dessa? Eu não sei como. Como que um aglomerado de gente vai dar boa coisa? Um monte de jovens junto vai dar boa coisa. Não estão na presença do Senhor. Vão para o rolezinho para ouvir funk que só Jesus na causa. Aí vão para o lugar que muitas das vezes a gente quer ir com a nossa família, quer ir no cinema com o filho, quer ir comer algo fora. Você não sabe que vai acontecer o rolezinho, não está antenado na internet. Você chega lá, a bagunça. Sua família correndo risco. Vocês acham que isso é certo? Que o pessoal tudo agora é lei, pode. Eu acho que se não tem a mão de Deus ali, começou até a virar manifestação agora. Então o rolezinho já virou rolezão, e pondo a vida das pessoas em risco, em perigo, de vez de ter um ajuntamento. Já pensou se enchesse essa igreja aqui com um rolezinho? Que bênção que ia ser, um monte de jovem aqui, louvando ao Senhor, buscando a Deus. Eu ia amar um rolezinho aqui, mas um rolezinho para o Senhor, um rolezinho para Deus, de jovens aceitando Jesus, de jovens recebendo uma palavra, recebendo louvor, porque muitas das vezes para eles nós somos caretas, né? Nós adoramos, nós glorificamos com alegria, e sem machucar um ao outro, sem colocar a vida de ninguém em risco. Olha, irmãos, quando eu vejo essas coisas na televisão, eu juro, meu coração se entristece. De tal maneira, porque eu não tenho o hábito de ficar na internet vendo esse tipo de coisa. Então, quando a gente vê na televisão, já aconteceu. Já pensou que um momento desse você está num momento de lazer com a sua família? O risco que você está correndo é difícil, né? Vamos ler a palavra. O caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertada o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O Senhor fala que são poucos. Eu quero fazer parte desses poucos aí. Eu espero que a minha família também. Que nós venhamos passar por essa porta estreita. Porque o Senhor diz que quem quiser segui-lo, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz, meu amado, para que nós venhamos carregar, que nós não venhamos nos enganar, porque a porta é estreita, é estreita. Essas palavras são de um louvor que diz: ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer, que é do diante do trono. E esse louvor é muito bonito, porque diz que a porta é estreita. E se nós quisermos que a nossa família siga essa porta estreita, nós temos que tomar uma posição de como devemos falar com os nossos filhos, de como devemos criar os nossos filhos. Porque o mundo já diz, jaz do maligno, mas a nossa casa é do Senhor. É para isso que nós estamos aqui, buscando. Jejue pela sua família, jejue pelo seu filho,
Não desista nunca da tua casa, da tua parentela, por mais difícil que pareça. Porque eu posso dizer, hoje eu sou um milagre do Senhor aqui. Porque as coisas que eu vivi desde a minha infância não foram fáceis. Meu pai sempre foi muito agressivo, agredia minha mãe. Então era difícil. E eu creio que o Senhor me livrou. Ele me libertou de um cativeiro. Ele me trouxe a vida, Ele me trouxe a casa dele. Ele me deu a oportunidade de ter uma família. E de querer que o meu filho seja diferente. Que ele cresça na presença do Senhor. E a sua história não pode ser diferente. Não vai ser diferente. Porque muitas vezes nós estamos na nossa casa dentro de um cativeiro. Cativeiro esse que nós podemos nos libertar. A partir do momento que nós colocamos uma posição diante do Senhor. A casa de Eli não teve salvação. Ele não repreendeu. Ele não cuidou. E ele era um sacerdote. Mas a sua casa hoje, o Senhor diz, ela sai desse cativeiro. Ela sai desse cativeiro. Porque o Senhor, Ele quer cuidar. Mas só o que precisa para você hoje é posição de repreender. Repreenda. Repreenda. Não aceita, não seja conivente. Não seja conivente com o pecado. Não seja, não é porque nós somos pais, nós temos filhos, que nós temos que aceitar aquilo que os nossos filhos fazem. Não. O Senhor diz hoje não. Não. Nós temos que colocar os nossos filhos no altar do Senhor. Que eles venham chorar sim, para que nós venhamos nos alegrar. Porque ele ouvindo não é tão difícil, né? Porque criança pequena, minha sobrinha não podia falar não para ela, que ela chorava. Pequenininha. Não. Aí já abriu o bocão. Porque tudo que falasse não para ela era motivo de choro. Mas é bom que eles chorem sim, mas que eles permaneçam na presença do Senhor. E eu peço muito a Deus, Senhor, me ensina, Senhor, a cada etapa, como agir, como devo agir como mãe, como esposa, como filha. O Senhor me ensina, porque eu quero o melhor para minha família. E eu creio que todos nós queremos o melhor para as nossas famílias. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade e que as palmas possam louvar ao Senhor.